students, how is it going? I'm teacher Andrea and you are welcome. Vocês são todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Vamos preparar aí que a nossa aula já vai começar. Vamos falar um pouquinho do objetivo dessa aula, que é compreender e utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, no caso nós vamos fazer o uso do verbo to be, e descrever rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. Então, estudaremos o verbo to be no tempo presente. Como fazer perguntas com o verbo to be? Você sabe? Sabe formular uma pergunta? Então, vamos lá para ver, então, como que funciona. Vocês vão acessar a plataforma Inglês Paraná. O endereço para acesso está ali na tela. Então, você vai digitar o seu login e senha. Nós estamos estudando o nível 1, a unidade 1 e a lição 4, expressões, cumprimentos cotidianos. E assim que você localizar, você vai apertar em começar para iniciar a atividade. Veja só, se você tem acesso à internet, eu vou dar um tempinho para que você possa acessar a plataforma e realizar as atividades juntamente conosco. Caso você não tenha acesso à internet nesse momento e não consiga logar na plataforma, não tem problema. Pegue um caderno, lápis e caneta e você vai realizando as atividades e acompanhando a aula juntamente conosco. Let's go? Ok, alunos, vocês acessaram a plataforma e nós vamos começar então na lição 4 e vamos fazer a atividade número 2, que é cumprimentos cotidianos. Então, nós vamos iniciar. Nós temos aqui um vídeo, preste atenção na linguagem do vídeo. E após assistir esse vídeo, você, em casa, pode repetir e escutar as expressões quantas vezes vocês quiserem, ok? Vamos assistir o vídeo. Good morning, Todd. Good morning, Joan. How are you today? I'm fine, thanks, and you? I'm good. Well, have a nice day. You too. Good afternoon. Good afternoon, Carlos. Are you busy? No. Good evening, Todd. Good evening, Jim. Good night. Good night, Todd. Muito bem, vocês perceberam que o Todd está cumprimentando diversas pessoas no escritório. Então, para cada momento do dia, ele faz um cumprimento.
Então, como eu disse para vocês, vocês podem ouvir essas expressões e repeti-las quantas vezes for necessário, até que você aprenda bem a pronúncia dessas palavras que são muito importantes, palavras e expressões. E agora nós vamos para os cumprimentos cotidianos, morning, afternoon e evening. Nós usamos a saudação good morning antes do meio-dia. Use a saudação good afternoon do meio-dia até por volta das 18 horas. E usamos a saudação good evening por volta das 18 até a meia-noite. Então prestem atenção na pronúncia dessas palavrinhas. Good morning. Good afternoon. Good evening. E use a expressão good night para dizer tchau a alguém à noite ou para indicar que você está indo dormir. Então aquele boa noite que você dá para ir para a cama, em inglês é Good night. good night. Então, use a saudação How are you em uma situação um pouco formal, como em um escritório. Então, você vai saudar a pessoa com How are you quando você estiver numa situação formal, mais séria, tá? How are you? Use a seguinte frase para responder a saudação. How are you? Então, como eu respondo quando alguém pergunta para mim como eu estou? Então, você tem duas opções de resposta. I'm fine, thanks. And you? Ou então, I'm good. essas duas frases você pode utilizar para responder a pergunta How are you? E para concluir uma conversa durante a manhã, você pode desejar a ela que ela tenha um bom Have a nice day. Qual cumprimento nós utilizamos nesse momento do dia? Eu quero que você diga aí em voz alta, se você tivesse que cumprimentar alguém nesse momento, qual cumprimento você usaria nesse período do dia em que você está, certo? Só para que você possa treinar, né? E a partir de agora você vai sempre cumprimentar as pessoas quando for em inglês, né? Com essas informações que você já aprendeu aqui. Alguns exemplos de cumprimentos informais são, por exemplo, a gente teve aqui o How are you, que é numa situação mais séria, mais formal. Numa situação informal, você pode usar How is it going? Ou então How is everything? What's new? How are you doing? São outras formas de nós perguntarmos como a pessoa está, porém de maneira mais informal. E agora nós temos uma atividade que nós vamos ouvir o áudio e completar os espaços em brancos com as palavrinhas que estão aqui em cima. Night, fine, evening, good, busy e how, ok? É uma conversa, eu vou colocar o diálogo para tocar todo para que você tenha uma ideia geral do que eles estão conversando e em seguida eu vou pausando para que vocês possam identificar as palavrinhas. Good evening, Kim. Good evening, Lynn. How are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm busy. Well, good night. Good night. E aí, qual palavrinha você usaria em cada situação dessa? Vamos para o primeiro. Good evening, Kim. Ele está dizendo good evening, né? Então aqui nós vamos digitar good evening. Good evening, Lynn. How are you? Então, good evening, né? Ela responde good evening também. Então nós vamos utilizar aqui good. E ela pergunta how are you? Então, nesse espaço nós vamos usar o how. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Então, nós vamos usar aqui a palavrinha fine. E a pessoa responde. How are you? I'm busy. I'm busy. Usamos a palavrinha busy. E por último, Well, good night. Good night. well, Good evening, good Kim. night. Good evening. Então, ele está dizendo good night. Está aqui, vamos conferir a nossa resposta. Está correto. Então, agora nós vamos falar sobre pontuação e letras maiúsculas. Nós usamos o ponto final ao final de uma frase. They are students. Usamos o ponto de interrogação no final de perguntas, ou seja, frases interrogativas. What's your name, por exemplo? Usamos o apóstrofo, que é aquele sinalzinho que parece uma vírgula, mas não é, que vem logo acima quando nós usamos as contrações. They aren't busy.
E usamos a vírgula para mostrar uma pausa no discurso. I'm fine, thanks. Então veja que eu usei ali a vírgula para uma pausa. Em relação às letras maiúsculas, nós usamos a letra maiúscula para a primeira letra da primeira palavra de uma frase. How are you today? E usamos a letra maiúscula para a primeira letra de um nome próprio, de um nome de pessoa. Por exemplo, my name is Sam. Então, Sam vai vir com letra maiúscula. E aí, há alguma diferença entre as regras de pontuação da língua inglesa com o nosso idioma? Não, né? É muito parecido. As regras são praticamente as mesmas que nós utilizamos em português. Então, agora nós vamos ouvir o áudio e escrever o que você ouviu. Preste atenção em relação à pontuação e também as letras maiúscula, apóstrofo, ponto de interrogação, vírgula e ponto final. Nós vamos digitar aqui, são 12 palavras, nós vamos ouvir a gravação e vamos digitar. Vamos começar? Good evening. Então, ele começa dizendo good evening. Pay attention. Você vai usar a letra maiúscula, porque é o início da palavra. E, ao final, você vai usar o ponto final. A próxima. How are you? How are you? Nesse caso, então, nós vamos usar letra maiúscula no começo. E vamos usar o ponto de interrogação no final, uma vez que é uma pergunta. E agora a próxima. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Aqui nós temos uma contração, né? Então vamos usar aqui o apóstrofe, I'm fine, e temos também a vírgula para dar aquela pausa no discurso. I'm fine, thanks. E ponto final. We're busy. We're busy, né? Nós estamos ocupados. Usamos letra maiúscula, usamos a contração e usamos o ponto final. Good night. E por último, good night. Aqui então também vamos utilizar a letra maiúscula e o ponto final. Good night. Ok? Aqui você tem uma sugestão de resposta para que você possa conferir se as suas respostas estão corretas. Muito bem, alunos. Então, nós encerramos essa parte. Terminamos aqui mais uma tarefa, mais uma etapa concluída. Então, alunos, nós vamos agora continuar na lição 4, vamos fazer a tarefa 3, que é gramática, perguntas com o verbo to be. Vamos dar iniciar e nós vamos assistir um vídeo. Anote aí, preste atenção nas informações, as expressões que aparecem aqui nesse vídeo. Vamos assistir? Good morning, Todd. Good morning, Joan. How are you today? I'm fine, thanks, and you? I'm good. Well, have a nice day. You too. Good afternoon. Good afternoon, Carlos. Are you busy? No. Então, nós temos aqui duas expressões importantes. How are you today? Como você está hoje? Então, preste atenção na pronúncia. How are you today? E a outra? Are you busy? Are you busy? Você está ocupado? Então, essas duas expressões que nós aprendemos aqui com esse vídeo. Para o próximo, nós vamos aprender perguntas com o verbo to be. Para fazer perguntas de sim ou não com o verbo to be, basta colocar o verbo antes da pessoa.
no começo da frase. Lembre-se de colocar o ponto de interrogação no final da pergunta, né? Afinal de contas, uma frase interrogativa tem que ter o ponto de final lá no finalzinho da frase. Veja os exemplos. Aqui nós temos a frase afirmativa e logo em seguida a pergunta. He is a student. Se eu for transformar he is a student em uma pergunta, como fica? Is he a student? Ele é um aluno? Perceba que a gente, começa a pergunta com o verbo to be e depois que vem o pronome. A próxima. They are new. A interrogativa. Are they new? Veja que no afirmativo, they are. No interrogativo, are they. Veja que eu trago o verbo to be para o início da frase. You are busy. Are you busy? Are you busy? Veja que novamente, eu da afirmativa para o interrogativo, eu coloco apenas o verbo to be no início da frase. Respostas curtas para perguntas de sim ou não. Geralmente, as respostas para perguntas de sim ou não, elas são curtas, composta por yes ou no e seguida da pessoa com o verbo to be, sem a contração se for, no caso, afirmativo. Veja, por mais curta que seja uma resposta em inglês, ela nunca pode ser apenas yes or no. Tem que ser yes or no e a pessoa e o verbo to be logo a seguir. Veja o exemplo. Is he a student? Ele é um aluno? E aí a gente responde? Yes, he is. Yes, he is. Is she new? No, she isn't. Perceba, quando eu tenho a resposta afirmativa, yes, o pronome e o verbo to be. Na negativa, no, o pronome e isn't, logo em seguida, certo? Então, para dizer, fazer perguntas com o verbo to be, respondê-las no negativo ou no afirmativo, a gente usa yes, no, o pronome e o verbo to be. Agora, perguntas com advérbio, question word. Algumas perguntas, ela começa com advérbio, how ou what. Então, repare que o advérbio vem antes e logo em seguida é que vem o verbo to be. Preste atenção nos exemplos. What's your name? How are you? What's your telephone number? What's your last name? Então, perceberam que aqui nós temos os advérbios, que são as question words, as palavrinhas interrogativas, o verbo to be e depois é que vem o sujeito. Essa é a estrutura, então, quando nós vamos usar essas palavrinhas interrogativas. Nós temos uma atividade agora para combinar os textos. Temos a primeira coluna com a pergunta e a segunda com as respostas. Você precisa relacionar qual é a resposta mais adequada para cada pergunta. Se você estiver no aplicativo, você pode responder através do próprio aplicativo. Se não, você copia no caderno e responde. Você pode ligar a pergunta com a resposta ou fazer no esquema de colunas. Faça ali da letra A em diante e depois relacione as colunas, ok? Vou dar um tempinho para que vocês possam responder e nós já voltamos para conferir.
aí, conseguiu realizar a atividade? Então, nós temos a resposta aqui para que você possa fazer a correção aí. Então, what's your phone number? Daí tem ali o número do telefone. What's your last name? It's Johnson. Are you okay? No, I'm not. Are they busy? Yes, they are. How are you? I'm fine, thanks. E a última pergunta, is she a student? No, she isn't. Então, se você acertou tudo, tudo bem. Se não, faça a correção aí daquilo que você errou. Então, próximo exercício, nós vamos colocar as palavras na ordem certa, arrastando para dentro do quadro. Então, como é uma pergunta e nós não temos nenhuma palavrinha interrogativa aqui, nós vamos iniciar com o verbo to be. Então, is he a student? A próxima pergunta. Aqui nós temos uma palavra interrogativa, what? Então, nós vamos iniciar com ela. What is your last name? Qual é o seu último nome? E essa não temos a palavrinha interrogativa, então começamos com are, que é o verbo to be. Are they busy? Eles estão ocupados? E a próxima pergunta, nós temos sim aqui a palavrinha interrogativa. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Oh, I'm sorry. What is your phone number? Ok. E agora, nessa atividade, nós vamos escutar, vamos repetir e vamos gravar a nossa resposta. Então, repita comigo. Good morning. Good morning. How are you? How are you? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Próxima. Good afternoon. Good afternoon. Are you okay? Are you okay? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Muito bem, alunos. Então, concluímos mais uma etapa. Agora, nós vamos para a nossa tarefa final. Então, você é uma pessoa de negócios se inscrevendo em uma conferência. Dê suas informações pessoais para sua identificação à pessoa na mesa de inscrição. Esse é o contexto do nosso vídeo. Ouça e grave a resposta correta. Quando vir uma lacuna, ou seja, um espaço em branco, complete com as informações verdadeiras sobre você. Então, eu vou falar as minhas informações e você vai dizer a sua, ok? Vamos iniciar? Good afternoon. Então, ela cumprimentou, good afternoon, e eu vou responder o cumprimento dela. Então, a letra A. Good afternoon. How are you today? Então, how are you today? Como que você está hoje? Então, nós vamos responder com a letra C. I'm fine, thanks. How are you? I'm fine. What's your last name? What's your last name? Ela está perguntando o meu último nome. Então, eu vou dizer o meu último nome e você diga o seu. Nós vamos responder com a letra B. It's Graciano. How do you spell your last name? Então, ela está pedindo para eu soletrar o meu último nome. Então, vou soletrar o meu e você vai soletrar o seu. Nós vamos responder a letra A. It's J-R-A-C-I-A-N-O.
Ah, here it is. Então, ela está me entregando, né? Ah, é este. Está me entregando ali o meu material da minha inscrição. Então, eu vou agradecer com a letra C. Thank you. Então, muito bem. Encerramos a nossa tarefa final e mais uma etapa concluída. E aí, alunos, o que nós estudamos nessa aula? Então, nós aprendemos a usar o verbo to be para fazer perguntas e aprendemos também a respondê-las em inglês de forma curta. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Para essa aula é só, nos vemos na próxima aula. Bye, bye, students!